Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. E aí, qual é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil a respeito das línguas ou do dom de línguas, sobretudo ou especialmente quando há afirmações de que intérpretes, comentam que em Atos capítulo 2, o dom de línguas, de fato, era um dom que capacitava os discípulos a falarem idiomas, mas quando é lido 1 aos Coríntios, capítulo 14, ali quando o apóstolo fala de se pronunciar em mistérios, falando em línguas, esses intérpretes, sobretudo da linha continuista e pentecostal, afirmam que se trata de um dom diferente. Pelo menos é isso, em resumo, que muitos afirmam. Se não todos, continuistas, pelo menos muitos assim defendem. Olha, eu quero aqui trazer um documento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos sabem que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela é governada por concílios, e só há um concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil que formula, interpreta, estabelece doutrinas, liturgia, enfim, tudo que está relacionado com a doutrina, apenas oficialmente o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil é que tem autonomia, e a legitimidade de manifestar-se doutrinariamente. Os demais concílios devem seguir as determinações já estabelecidas à luz da Bíblia, à luz das decisões, enfim, mas via de regra, apenas o Supremo Concílio, que de 4 em 4 anos se reúne. Eu tenho um documento aqui, as chamadas Cartas Pastorais, e em 1995, olha só quanto tempo, em 1995, em setembro, o Supremo Concílio escreveu uma carta pastoral sobre este assunto. Vamos ver se você consegue isso, aí está, é uma carta pastoral do Supremo Concílio sobre o Espírito Santo, hoje os dons de língua e de profecia. Então aqui nós temos a posição oficial da Igreja Presbiteriana sobre esse debate. Via de regra e resumindo, a Igreja ela se posiciona parcialmente como cessacionista, mas colocando circunstâncias, condicionantes, vamos dizer assim. Se alguém disser que manifestou um dom, que ele prove que este dom está de acordo com a Escritura Sagrada, esse dom de cura, de milagre, enfim, realizando o dom ou efetuando o dom como as Escrituras estabeleceram, aqui esse documento diz não há o que se rejeitar. Porém, o documento transcorre na defesa do fim da revelação, da profecia, entre outros pontos. Porém, o assunto, como está aqui nesse vídeo, é o assunto, e como já comentei, do dom de línguas entre Atos capítulo 2 e 1 aos Coríntios capítulo 14. Primeiro, você tem que lembrar que há pregadores, há pastores presbiterianos que interpretam também da mesma forma continuista ou pentecostal. Um deles, já há muitos anos, Hernandes Dias Lopes, entende, no seu comentário da primeira carta aos Coríntios, que o dom de 1 Coríntios 14, no que tange ao dom de línguas, é diferente do dom de Atos capítulo 2. O Hernandes, já há muitos anos, ele pensa dessa maneira, então ele tem essa interpretação. Recentemente eu observei que o Arival também, companheiro ali na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, também ele está defendendo essa ideia teológica. Outros intérpretes vi também
defendendo isso, comentaristas, né? Mas o que me interessa, né, são os pastores presbiterianos. Temos também um outro especialista em línguas, né, originais da Bíblia, ele também defende essa ideia. Mas, ok, é uma posição deles, como qualquer um pode ter a respeito de assuntos de menor importância, mas eu devo destacar aqui que a posição desses irmãos não é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Então eu vou ler aqui para vocês, na página 12 desse documento do Supremo Concílio, aquilo que foi pesquisado pela Comissão Teológica desse assunto, né, que foi instituída para estudar esse assunto em 1995, e foi aprovado pelo Supremo, e até hoje, Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, e até hoje esse documento está em vigor. Né? Então, eu posso dizer, sem dúvida alguma, que aqueles que estão aí, né, cedendo a essa interpretação, eles não estão alinhados com a interpretação oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, essa interpretação de que o dom de línguas de Atos 2 é diferente do dom de línguas de 1 Coríntios 14, deve ser uma interpretação abandonada, tendo em vista a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então vamos lá, página 12. Vou ler aqui, abre aspas. Alguns ainda apelam para 1 aos Coríntios 14, 2, para apoiar a ideia de que Paulo está lidando em 1 aos Coríntios com um fenômeno distinto de Atos 2, do 4 ao 11. O texto afirma que quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Porém, à luz do contexto, transparece que Paulo está se referindo ao que fala em língua, e o mesmo não é entendido ou interpretado. Para os que ouvem, o sentido é desconhecido. Portanto, é um mistério. Este seria o efeito de alguém, se alguém falasse em um idioma humano completamente desconhecido aos seus ouvintes. Nesse sentido, ele fala não aos homens, mas a Deus. A palavra traduzida em 1 Coríntios 14, 2 como língua é a palavra grega glossa, que é a palavra normal para linguagem ou idioma, que ocorre também em Atos. Além disso, devemos ainda notar que falar mistérios pode também significar falar um mistério divino ainda não revelado. 1 Coríntios 2,7, a expressão gemidos inexprimíveis em Romanos 8,26, semelhantemente, não pode ser tomada como referência ao dom de línguas, mas sim como referência à intercessão do Espírito pelo crente. Continua ainda o documento oficial da Igreja Presbiteriana. Caso as línguas faladas em Corinto ou em qualquer outra igreja neotestamentária fossem diferentes das faladas em Atos, esperar-se-ia que o apóstolo Paulo ou outro escritor no Novo Testamento estabelecesse a diferença em seus escritos. O silêncio de Paulo sobre a natureza das línguas em sua primeira carta aos Coríntios revela que o apóstolo está assumindo que seus leitores, vivendo alguns anos após o Pentecoste, estavam a par do que ocorrera naquela ocasião. À luz do precedente estabelecido em Atos, torna-se mais natural supor que as línguas em Coríntios eram, como em Atos, idiomas humanos. Devemos observar que há várias evidências a esse favor na própria carta aos Coríntios. Paulo claramente se refere ao dom como sendo falar línguas dos homens. 1 Coríntios 13, 1. A expressão "e de anjos" foi possivelmente adicionada por Paulo como exagero intencional, como também as expressões seguintes: conhecer toda a ciência e ter fé capaz de remover montes. Em 1 Coríntios 14, do 20, 21, Paulo claramente se refere a idiomas humanos,
O dom de interpretar pode também ser entendido como tradução de um idioma conhecido para outro. Veja Atos 9:36 e João 1:42. Os argumentos acima, se tomados juntamente com o precedente em Atos, constituem-se um indício importante de que as línguas mencionadas em Corinto e no resto do Novo Testamento são um único e mesmo fenômeno. Em nenhum lugar a Escritura fala de dois dons de línguas distintos, e nem existe indícios inegáveis nas mesmas que nos obriguem a crer na existência de dois fenômenos distintos. Fecha aspas. Então está aqui, né, a posição oficial da Igreja Presbiteriana com respeito à interpretação da natureza do dom de línguas presente em Atos 2 e presente em 1 Coríntios, capítulo 14. Se você quiser, procure na internet esse documento, Supremo Concílio, Cartas Pastorais, o Espírito Santo hoje, Dons de Língua e Profecia. Está disponível para baixar em PDF. Então, com isso, fica muito bem claro que qualquer interpretação nessa linha, que Atos, o dom de línguas de Atos 2 é distinto de 1 Coríntios, não é uma interpretação oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, você pode rejeitar essa interpretação com todo respeito àqueles que assim defendem. Mas, para alguns, às vezes, adotar isso acaba abrindo portas, né? Então, como nós sabemos que esse assunto é muito sensível na maioria da igreja evangélica hoje, então, às vezes, aceitar esse tipo de interpretação, você acaba não sendo muito criticado pela maioria. Mas, independentemente se há, né, recuo, se há convicções, se também as pessoas estão erradas por interpretar dessa maneira, independentemente disso, o que eu estou colocando é que a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil é essa. O dom de línguas de Atos 2 é o mesmo de 1 Coríntios 14. Detalhando ainda um assunto antes de encerrar o vídeo, nós vemos aqui que as duas passagens bíblicas centrais sobre o assunto, elas não favorecem em absoluto o movimento pentecostal. Razão. Quando você lê Atos 2, de onde eles derivam o nome pentecostal, que era uma festividade judaica, a bem da verdade é que o que aconteceu ali não acontece no movimento pentecostal, que é falar em idiomas. Não acontece. Pessoas às vezes mencionam uma experiência aqui ou ali, e também sendo verdade, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Porém, nós não vemos aquilo acontecer. Atos 2 não acontece no movimento que invoca aquela passagem para extrair dali o próprio nome, pentecostal. Fora os sinais ali que apareceu, línguas de fogo, o som de um vento, enfim. Mas, com respeito às línguas, não tem semelhança no movimento pentecostal. Quando você vai para 1 Coríntios 14, nós temos outro obstáculo. Porque em 1 Coríntios 14 estabelece uma regra, um rito para o culto que não é cumprido. Absolutamente não é cumprido. Ao contrário, quando você assiste um culto pentecostal, você vê claramente desonrando aquela passagem bíblica como que se ela não existisse de forma alguma, em absoluto, quando o apóstolo diz que é para 2 ou 3 falarem, um de cada vez, por sua vez, e ainda ter intérprete, senão fique calado. Isso não acontece. Então, as duas passagens que são invocadas para substanciar ou embasar o movimento pentecostal não favorecem eles. Simplesmente assim. E aqueles que tentam, de alguma forma, fazer uma distinção, eles também só produzem um outro problema para resolver, que é invocar para o texto o que o texto não está fazendo. Fazendo o quê? Não está fazendo uma distinção entre esses dois momentos, né? Isso que é chamado de fenômeno. Não há um dom diferente ali para os coríntios e um dom diferente ali em Atos capítulo 2. Então é mais um problema que eles produziram para si, além
do próprio problema que os dois textos causam para o movimento. Então, esse é o assunto que eu gostaria de partilhar aqui com vocês. Deus te abençoe, Deus te ilumine, continue você submisso à direção do Espírito de Deus, segundo a sua revelação.